Você já ouviu falar de navegação em oncologia? Fisioterapeuta navegador? Hoje é que eu quero conversar aqui com vocês. A gente já conhece que existe o enfermeiro navegador, né? Na verdade, a navegação em oncologia pela parte da enfermagem é algo mais novo e mais recente também. E aí, primeiro eu quero começar falando sobre a navegação do enfermeiro oncológico, para daí a gente depois entender o que seria o fisioterapeuta navegador. Então, o enfermeiro oncológico que faz a navegação do paciente oncológico hoje, ele é uma ponte entre o paciente, a equipe médica e a gestão seja do plano de saúde, seja do serviço, público-privado em relação ao tratamento oncológico. Então hoje, por exemplo, o enfermeiro, ele ajuda, ele vai navegando o paciente por todas as fases do tratamento, orientando e preparando o que vem, o que que ele tem que fazer em cada uma dessas fases do tratamento oncológico, qual que é o suporte, qual que é a orientação, qual que é a documentação em relação à liberação das coisas no convênio de medicação e de todas as coisas em relação ao próprio suporte do tratamento oncológico. E aí dentro dessa vigência dessa navegação, dentro desse propósito, a gente começou a ver um movimento de existir o fisioterapeuta navegador. Então, o que seria o fisioterapeuta navegador? Não que nós vamos navegar o paciente pelas fases desse tratamento oncológico, mas é o fisioterapeuta que vai navegar a prevenção e o tratamento precoce das disfunções que aparecem durante o tratamento oncológico. E essa é uma grande vertente agora, né? A gente tem como fisioterapeuta ou fisioterapia aquele profissional que reabilita. E eu acho que a gente tem que começar a trocar essa palavra também, porque reabilitar significa que alguma coisa já aconteceu, alguma disfunção já se instalou, uma sequela se instalou, eu tenho que tratar. E hoje a gente está numa era de prevenção, então a gente tem que focar no profissional que previne da disfunção acontecer. Por que que a gente vai esperar a disfunção acontecer para tratá-la, se hoje em oncologia eu já sei que existem várias disfunções ou sequelas que podem acontecer, mas se eu intervir precocemente, elas serão minimizadas ou elas serão totalmente prevenidas. Eu acho que esse é o X da questão aqui. Essa é esse novo papel do fisioterapeuta. Ai, Jaque, mas você não acha que isso é meio utópico, né? Hoje a gente mal tem fisioterapeutas para dar conta da demanda de atender todas as disfunções decorrentes do tratamento oncológico. Você já está pensando em navegar o paciente? Olha só, aí mais uma oportunidade para o fisioterapeuta se inserir, né? E inclusive vem de acordo com a pré-habilitação oncológica, que a gente também já conversou aí em outros momentos, né? A pré-habilitar um paciente é prepará-lo para que ele enfrente essa jornada do tratamento oncológico da melhor forma. E se a gente puder navegar e orientar e acompanhar o paciente, o que que ele tem que fazer, o que que ele precisa fazer para ele não desenvolver as sequelas ou as disfunções do tratamento oncológico. Então, olha só, se a gente pensar em todos os tipos de tratamento oncológico, tem espaço para a navegação do fisioterapeuta. Por quê? A grande maioria dos tratamentos hoje vai ter um impacto direto na funcionalidade e na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, vamos pegar, por exemplo, uma jornada de uma mulher com câncer de mama e vamos pegar a jornada dessa mulher que ela vai fazer, talvez uma cirurgia, e aí ela vai fazer depois uma quimioterapia, e ela vai fazer a radioterapia e depois ela vai entrar com a hormonioterapia. E olha só, aí a gente está falando de uma jornada de tratamento de pelo menos entre cirurgia, quimio e rádio de 1 ano e meio. E aí se a gente falar de hormonioterapia, pelo menos de 5 a 10 anos, dependendo do protocolo de hormonioterapia que ela for submetida. Então será que não existe coisas, orientações, condutas que a gente poderia oferecer, antes
ou durante ou logo após a cirurgia, para que ela não tenha as complicações, para que ela talvez não tenha seroma, para que ela não tenha deiscência da ferida pós-operatória, para que ela não tenha dor, para que ela não tenha limitação de amplitude de movimento, para que ela não tenha fibroses, aderências. Quais orientações eu tenho que passar para ela para que ela não desenvolva o linfedema? Ou se ao começar a aparecer essas disfunções, para a gente intervir o mais precoce possível, para que ela não agrave e essa gravidade, inclusive, não interfira na próxima fase do tratamento. A gente sabe que se algumas disfunções decorrentes do tratamento cirúrgico, por exemplo, a ferida abriu, não cicatrizou, o paciente não tem amplitude de movimento total para seguir para a radioterapia, isso pode atrasar a radioterapia. E a gente sabe que se a paciente não começar o tratamento da radioterapia no momento certo, na fase correta e atrasar isso, pode ter desfecho na cura ou na sobrevida dessa paciente. Então, olha a importância da gente ter um fisioterapeuta navegando e prevenindo e tratando essas disfunções de forma mais precoce. Vamos falar da radioterapia. Se a gente sabe que a radioterapia pode trazer fibrose radioinduzida, queimadura de pele, o que a gente pode fazer hoje para prevenir isso? E a gente já tem aí muitas coisas, inclusive muitos estudos respaldando a nossa atuação durante esse momento. Como que o fisioterapeuta pode prevenir que lá na frente essa paciente tem uma fibrose radioinduzida e ela tem uma plexopatia, né, do nervo, que ela tem uma aderência e então não tem amplitude total de movimento, ou que ela tem a contratura de cápsula mamária? Como que o fisioterapeuta pode, durante a quimioterapia, por exemplo, prevenir várias das alterações, neuropatia periférica induzida pela químio? Será que existe alguma coisa que possa ajudar a prevenir essa condição? Será que a fadiga oncológica, né? Então, tudo que a gente trata dentro da fisioterapia oncológica, a gente espera acontecer para tratar. E se a gente tratasse precocemente? Eu acho que aí é que vem essa experiência da navegação. E eu tenho uma experiência de navegar, né, dentro de um grupo oncológico, onde eu tenho uma proximidade muito grande com o grupo que organiza o tratamento dessas pacientes e a gente determinou, a gente já listou, né, a gente sabe quais são as principais disfunções e sequelas que podem acontecer decorrentes de cada um dos tratamentos, a gente já lista e a gente já navega o paciente prevenindo, você precisa fazer isso, junto com isso, para que a gente previna de acontecer isso, né, ou se nessas avaliações clínicas desse grupo mais coeso, né, médico, enfermeiro, os profissionais que trabalham juntos, conseguir identificar precocemente essa alteração, e aí o fisioterapeuta ele já entra com a intervenção para evitar com que isso cronifique e necessite realmente de um programa de reabilitação. Então olha só como, conceitos e novas necessidades vão surgindo, né. Eu faço oncologia há 20 anos, 20 anos a gente nem pensava nisso. A gente 20 anos atrás recebia o paciente tão tardiamente, com as sequelas tão instaladas, anos depois, onde o tratamento ele era muito mais demorado, muitas vezes com alguns quadros de reversibilidade daquela condição. E aí a gente vai passando aí por uma fase ao longo das últimas décadas, onde o fisioterapeuta ele começou a ser inserido de forma mais precoce, o paciente ser encaminhado de uma forma mais precoce, e aí agora surge a oportunidade de a gente navegar o paciente por essas alterações. E olha só, a gente sabe que cada topografia tumoral existem sinais, sintomas, sequelas, disfunções diferentes, né? Então, por exemplo, o que eu espero de um tratamento para um câncer de pulmão é diferente do que eu espero de um tratamento de um câncer de mama. E aí, se a gente tem fisioterapeutas focados junto com a unidade multiprofissional, quem ganha é o paciente, né? E se a gente pensar, mas já que se a gente pensar não só na parte do paciente, mas na parte econômica, custo-efetividade, concorda comigo que isso é muito mais barato prevenir de a gente ter a disfunção do que ter a disfunção? Muitas das disfunções vão precisar, às vezes, inclusive de medicações ou internações, ou de condutas que o custo para tratar é maior do que o custo para prevenir. Então, olha só, né, é algo que vem surgindo aí, a gente começa a ouvir um pouco disso mais no cenário americano, eu já estou tendo essa experiência ao longo dos últimos 2, 3 anos em navegar pacientes oncológicos junto com a equipe, junto com a enfermagem, junto com a equipe médica, e aí fica aqui, a sementinha plantada. E aí, fisioterapeuta, como é que você poderia navegar
um paciente durante a jornada do seu tratamento oncológico? O que que você poderia fazer? O que que você poderia intervir? Então, olha só que interessante, né? E aí, você, fisioterapeuta, já consegue identificar quais seriam essas alterações? O que que a gente teria que focar em cada uma das topografias tumorais? O que que eu tenho que orientar? Você já conhece isso? E aí a gente vai ver que a gente vai precisar de profissionais cada vez mais habilitados e mais especializados, né? Por exemplo, eu tenho que ter um domínio pleno, por exemplo, dos tumores de cabeça e pescoço, do tratamento das disfunções para poder navegar o paciente, né. Por exemplo, pensando em cabeça e pescoço, uma topografia ampla que pode pegar orofaringe, nasofaringe, pode pegar toda a parte de, deglutição, fala, respiração. Então olha só como a gente tem que estar integrado com a equipe multiprofissional para que a gente possa navegar esse paciente de forma a prevenir essas sequelas. Então fica aqui o meu convite a essa reflexão, e é algo que vocês vão me ouvir falar mais para frente, é algo que eu tenho estudado, é algo que eu quero trazer mais formação e conteúdo aí para os nossos colegas da oncologia, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima.